No dia 4 de agosto de 2020, como se já não bastasse termos que viver em plena pandemia, aconteceu uma terrível tragédia em Beirute, capital do Líbano. Uma enorme explosão acabou deixando dezenas de pessoas mortas e, até o momento, sabe-se poucos detalhes da causa da explosão. Mas, afinal, o que foi que aconteceu em Beirute? Seria uma explosão, um ataque terrorista? Ou realmente foi um acidente? Como as autoridades estão afirmando? Meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Primeiramente, que tal tentarmos entender o que aconteceu em Beirute? Dia 4 de agosto, por volta das 18 horas da tarde, no horário de Beirute, aconteceu uma enorme explosão na região portuária da cidade. Pouco antes de acontecer a explosão, havia um edifício pegando fogo, com chamas assustadoras. Quando o incêndio começou, as autoridades isolaram a área e só era permitido a passagem de bombeiros e de ambulâncias. Como eu disse, por volta das 18 horas da tarde, os moradores de Beirute presenciaram cenas terríveis de uma explosão extremamente forte, que inclusive pôde ser sentida em cidades que ficam a mais de 200 quilômetros de distância do litoral libanês. A cidade inteira ficou abalada com a explosão e uma nuvem de cogumelo pôde ser vista se espalhando pela área do porto. As testemunhas disseram que não esperavam a explosão daquelas, afirmando que perderam a audição por alguns instantes e que havia cacos de vidros para todos os lados, já que a explosão fez quebrar todos os vidros dos carros e dos prédios das áreas mais próximas. Após a explosão, a mídia local mostrou pessoas presas sob os escombros, imagens de carros destruídos e edifícios muito danificados. Devido ao número de feridos, os profissionais da saúde estão sobrecarregados. Para deixar as coisas ainda piores, muitos hospitais acabaram sendo danificados e precisaram enviar os pacientes para outros lugares, criando um verdadeiro caos. Os profissionais de saúde também estavam preocupados com o destino de um dos principais estoques de vacinas e medicamentos do país, em um armazém que fica perto do porto. São centenas de milhares de doses usadas para abastecer centros de saúde em todo o Líbano, que estão estocadas no armazém, em uma área onde outros edifícios foram seriamente danificados. Até o fechamento do roteiro desse vídeo, ainda estavam acontecendo operações de resgate, pois ainda há dezenas de pessoas desaparecidas. Segundo o portal G1, o governo libanês já contabilizou pelo menos 100 mortos por causa da explosão e mais de 4.000 pessoas feridas. Mas vale lembrar que este número é provisório, pois muitos feridos ainda estão sendo levados para os hospitais e muitos cidadãos que foram jogados no mar por causa da explosão estão sendo resgatados por barcos. Então, vamos ao que interessa. O que foi que causou essa explosão? Logo após o acidente, começaram muitas especulações. A gravidade do acidente lembrou os dias de guerra vividos pelos cidadãos de Beirute durante a Guerra Civil entre 1975 e 1990, e as consequências dos conflitos entre Israel e o Hezbollah. Um dos piores acidentes aconteceu em 1983, quando um ataque suicida na Embaixada dos Estados Unidos matou 63 pessoas. Já em outubro do mesmo ano, houve um bombardeio na sede de Forças de Paz Internacionais, matando 241 fuzileiros navais dos Estados Unidos e 58 das tropas francesas. Mais recentemente, em 2005, um atentado no Líbano acabou matando um ex-primeiro-ministro e outras 21 pessoas com um carro-bomba. Já no verão de 2006, Israel e o Hezbollah travaram uma guerra de 34 dias que deixou mais de 1.100 libaneses e pelo menos 55 israelenses mortos, sendo que a maioria deles eram civis. E esse é apenas um breve histórico das tragédias que já aconteceram por lá. Então, quer dizer que a explosão era um atentado terrorista? Isso foi o que muita gente pensou, mas na verdade,
Nos últimos anos, o Hezbollah e Israel estão evitando conflitos. Nesta semana será divulgado o veredito de um tribunal contra 4 homens ligados ao Hezbollah, acusados de terem participado do atentado do carro-bomba em 2005. Porém, não há informações e nem indícios de que exista uma ligação entre a decisão do julgamento com a explosão. Além disso, caso fosse um atentado terrorista, a paz na cidade acabaria e um terrível conflito iria começar. Isso nos diz que, até o momento, essa hipótese está descartada. Mas o que foi que causou essa terrível explosão? As autoridades locais acreditam que todo esse caos foi causado por um grande estoque de um material explosivo apreendido pelo governo há anos e que estava armazenado onde as explosões aconteceram. Essa substância era especificamente o nitrato de amônio, geralmente usado tanto em fertilizantes quanto em bombas. De acordo com o presidente Michel Aoun, havia 2.750 toneladas de substância armazenados há mais de 6 anos. O composto por si só é relativamente pouco explosivo, mas tem grande potencial para se tornar uma bomba. Essa substância é uma espécie de pó branco, mas também pode ser encontrada em grânulos solúveis em água. O nitrato de amônio é uma substância completamente segura, desde que não seja exposta a altas temperaturas. Se a temperatura aumentar para 290 graus Celsius, o nitrato de amônio pode causar uma reação e se tornar explosivo. Segundo especialistas, é preciso uma carga muito grande para causar uma explosão como essa. Além disso, um simples incêndio, tubos superaquecidos, fiação defeituosa e até relâmpagos podem ser o suficientes para causar a explosão. O problema é que o nitrato de amônio é estocado em grandes quantidades, pois a substância atende a uma grande demanda da agricultura por fertilizantes. E para armazenar essa substância, são necessárias várias precauções. Os armazéns precisam ser feitos de uma maneira que garanta que não haja pontos quentes no material estocado, evitando a decomposição térmica. A explosão acidental de nitrato de amônio também já causou uma série de acidentes industriais mortais. Um deles foi um dos piores da história dos Estados Unidos. Aconteceu em 1947, quando um navio que transportava nitrato de amônio pegou fogo e explodiu em um porto do Texas, iniciando uma reação em cadeia de explosões. Infelizmente, 581 pessoas morreram. O produto químico também foi o principal ingrediente das bombas usadas em vários ataques terroristas, incluindo o que aconteceu em Oklahoma, em 1995, que matou 168 pessoas. Outro fato, possivelmente, pode confirmar a explosão acidental. São alguns relatos de testemunhas que afirmam que o armazém também continha fogos de artifício e que em vários vídeos publicados na internet, flashes coloridos podiam ser vistos na fumaça escura saindo do fogo, pouco antes da grande explosão. O presidente libanês disse que a capital deve declarar estado de emergência para as próximas 2 semanas e que é algo inaceitável que 2.750 toneladas de nitrato de amônio fossem armazenadas por 6 anos em um depósito sem a segurança necessária, como foi relatado. Só que, segundo documentos obtidos pela emissora de televisão Al Jazeera, entre os anos de 2014 e 2017, funcionários da alfândega libanesa enviaram pelo menos 5 cartas questionando o que fazer com a carga. Os documentos também revelaram que a carga teria chegado ao Líbano pelo navio Rosus, que tem bandeira da Moldávia, mas pertence a um russo. A embarcação viajaria da Geórgia até Moçambique, mas no meio do caminho teve problemas técnicos na navegação e teve que parar em Beirute. Nas cartas enviadas pelos funcionários da alfândega, as soluções propostas foram exportar a substância perigosa,
dar ao exército local ou mesmo vender para uma companhia de explosivos. Em 2017, uma das cartas falava sobre os perigos de manter o material armazenado, tanto para a cidade quanto para os funcionários que trabalhavam nos portos. Atualmente, o Líbano vive uma catástrofe econômica, a mais complicada desde o fim da Guerra Civil. Segundo análises feitas, a situação se deu por causa da má administração, corrupção e instabilidade política. Os libaneses já viviam uma situação complicada, com muitas pessoas passando fome e com um grande número de pessoas tirando a própria vida, resultado das consequências da crise econômica. Definitivamente, 2020 é um ano que a humanidade vai querer esquecer para sempre. O que nos resta é torcer para que o número de feridos não aumente e que a situação do Líbano não se complique ainda mais, apesar de ser difícil esperar outro cenário. Espero que o nosso vídeo tenha sido esclarecedor. Eu me despeço por aqui e até o próximo. Tchau!